Galera, nessa série de pequenas devocionais, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui o Salmo 15, tá? Salmo de Davi. Eu meditei nele esses dias e gostaria de compartilhar com vocês. O segredo, talvez, para você ser inabalável. É certo que nós muitas vezes nos tornamos abalados por várias circunstâncias que acontecem na nossa vida, pelas ondas de mar que se revoltam, pelos desertos que nós passamos. E aqui eu queria trazer para vocês um pouco desse caráter inabalável de Deus. Vamos então meditar? Bom, como de costume, vamos estudar aqui olhando para a palavra. Cidadão dos céus, né? A descrição do cidadão dos céus. É um bom título aqui que a Sociedade Bíblica colocou. Salmo de Davi, o rei Davi foi quem escreveu esse salmo, e ele diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, na tua comunhão? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele começa a fazer uma descrição desse homem que vai morar com o Senhor, né? Na presença do Senhor. O que vive com integridade e pratica a justiça. O de coração, fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ou malvado, malfeitor, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura ou juro exagerado, né, superior à taxa legal, enfim. Que não extorque do pobre, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E aqui vai uma reflexão para nós, né? Muitas vezes nós buscamos a fórmula mágica para sermos inabaláveis, e você percebe aqui num salmo curto de Davi, apenas 5 versículos, uma exposição tão clara de como nós podemos ser inabaláveis e podemos permanecer em Deus, na presença de Deus. Isso aqui eu acho que é o desejo de todo cristão, né? Como? O que eu preciso fazer? O que eu preciso ter para habitar com o Senhor, para ter a comunhão com o Senhor? É óbvio que aqui a Bíblia, né, ela se interpreta à luz da própria Bíblia. É óbvio que aqui o salmista Davi, o rei Davi, ele não estava querendo dizer que você vai conseguir habitar com Deus ou estar na presença de Deus por meio dos seus méritos, por meio das suas obras. Não. Ele mesmo sabe que é por meio da graça, da fé que é concedida pelo próprio Deus. Então, se você tem fé em Cristo Jesus, se você tem fé em Deus, se você acredita que Cristo Jesus é o Filho de Deus e Ele veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, você sabe que nós temos uma grande dificuldade em viver em reta justiça. Mas você também deve saber que esse Cristo Jesus, que veio pagar um preço do seu sangue, o seu bendito sangue, o preço mais caro de todo o universo, ele nos comprou através do seu sangue para que nós pudéssemos viver onde habita a justiça, ou seja, na sua presença. E Deus é um Deus justo. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. É isso que eu queria trazer para vocês nessa breve aplicação aqui, nessa breve devocional. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o pecado, ele distorceu essa imagem e semelhança de Deus em nós. Ele fez com que nós perdêssemos a qualidade perfeita de representarmos a Deus. Porque fomos feitos a sua imagem e semelhança. Quando Adão e Eva, nossos pais, pecaram e nós pecamos contra Deus, nós estamos colaborando com essa ideia de que nós fragmentamos, ruímos com a imagem de Deus em nós. E o interesse de Deus em mandar o seu Filho para vir aqui, morrer na cruz, para nos salvar, para pagar o preço de sangue em nosso resgate, foi para que nós pudéssemos agora, libertos do pecado, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, libertos do pecado, pudéssemos agora sermos filhos de Deus, e como filhos de Deus, co-irmãos, co-herdeiros de Cristo Jesus, pudéssemos representar através do sangue de Jesus a justiça de Deus novamente, de forma perfeita. Ainda que nesse mundo, mesmo que enquanto cristãos, nós ainda vamos cometer pecados e precisamos crescer em arrependimento, pedir perdão a Deus e buscar a santificação, porque o amor de Deus é mais do que incondicional. Ele não apenas nos ama em detrimento dos nossos erros, Ele nos ama também apesar dos nossos erros, mas o seu amor é suficiente para nos purificar de toda a nossa injustiça. Por isso que Ele diz: confessai os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de toda e qualquer injustiça. Então, quando Ele diz aqui, Davi traz esse acervo de coisas, apesar de estar descrito apenas 5 versículos, mas ele traz esse acervo de coisas. Ele está querendo dizer que aquele que crê em Cristo Jesus, ele busca andar
nessas veredas aqui, nesse caminho da retidão. Por isso que ele diz que aquele que vai habitar com o Senhor, ou no tabernáculo, na comunhão com o Senhor, aquele que vai morar no seu santo templo, no seu santo monte, é aquele que vive com integridade diante de Deus, é aquele que pratica justiça, é aquele que de coração fala a verdade, a sua língua, ela profere a verdade, ele não mente. E aí ele começa a fazer um contraste aqui com aquilo que o homem que vai habitar com o Senhor não faz. O que é que ele não faz? Ele não difama com a sua língua, ou seja, ele governa bem a sua língua, ele fala a verdade e não difama. Ele não faz mal ao próximo, porque Jesus nos chamou a amar o nosso próximo como ele nos amou. Então ele não faz mal ao próximo. Ele não lança injúria contra o seu vizinho, ele não ofende o seu vizinho. Aos seus olhos ele tem por desprezível a maldade do homem, o malvado. Ele honra ao que teme ao Senhor. Os que temem ao Senhor, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né, e o amor ao Senhor é o princípio do conhecimento. E é muito interessante, porque ele honra aos que temem ao Senhor, aos sábios. O que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, se ele tiver que sofrer o dano, é como que Paulo diz, né? Sofram o dano uns pelos outros. Por favor, Paulo fala isso no contexto em que os cristãos estavam levando a tribunal humano os irmãos da igreja. Isso é uma vergonha para o nome do evangelho. Vocês são evangélicos, vocês são cristãos, vocês estão levando um ou outro aqui a tribunal. Isso é uma vergonha. Então ele diz assim, olha, tome o dano para você. Então Paulo encoraja isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, numa de suas cartas escreve assim, e aqui é muito interessante porque o rei Davi, muito tempo antes, está trazendo esse conceito, porque é o conceito do cidadão dos céus. O que não empresta seu dinheiro com usura, ou seja, para extorquir daquele que nada tem. Aquele que pede dinheiro, geralmente, é porque não tem dinheiro. Geralmente. E aí, você não empresta com usura, ou um juro superior à taxa legal, ou um juro que vai ser abusivo, que vai fazer com que aquela pessoa entre numa bola de neve, tá aí os cartões de crédito e outras coisas, né? Mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito agora. Mas enfim, ele não aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo... O que é não aceitar suborno? É interessante. O suborno contra o inocente é mais ou menos assim, vamos incriminar ele aqui, eu quero te pagar uma quantia X para você incriminar ou testemunhar contra esse inocente aqui. A pessoa inocente, ela não é culpada daquele crime, mas ela vai ser presa porque, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, ela vai ser condenada. Só que é um testemunho falso. E Deus odeia o testemunho falso. Está lá em Provérbios capítulo 6, se eu não estou enganado. Mas enfim. E aí, no último trecho aqui, ele diz assim, quem deste modo procede, não será jamais abalado. Você não quer ser abalado? Você quer andar como o padrão daquilo que Cristo te resgatou para que você andasse? Então comece a praticar essas obras, comece a andar dessa forma. E saiba, se você tiver algum tipo de êxito nesse aspecto, o mérito em si, a glória em si não vai ser sua, vai ser de Cristo que te resgatou e te chamou a essa viva esperança, a essa viva vida, para que eu e você pudéssemos glorificar a Ele e pudéssemos imprimir, refletir para o mundo a imagem perfeita de Deus. Que a gente possa se esforçar por viver dessa forma e não seremos jamais abalados. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem, essa pequena devocional. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do YouTube. E também ative as notificações. Clique em gostei, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? Não enfraquece a amizade. Clique em gostei, se inscreve no canal e estamos sempre juntos. Deus abençoe sua vida abundantemente. Valeu!